a sua Bíblia, lá no livro de 2 Reis, no capítulo 4, porque tem uma história incrível nesse capítulo, tem uma história belíssima, lindíssima, cheia. Pensa numa história que daria para passar o mês inteiro aqui, e ainda sobraria assunto. E hoje o meu desafio, eu estava mostrando o meu sermão lá para o pastor Edmilson, falei, pastor Edmilson, como é que eu faço? Como é que eu prego essa história aqui? Como é que eu trato esse episódio tão tremendo na palavra de Deus? Lições da mulher de Sunem, da Sunamita. 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8, começa a acompanhar aí. Fica com a sua Bíblia aberta aí, enquanto eu vou caminhando aqui. Um dia, Eliseu foi até a cidade de Sunem, onde morava uma mulher rica. Ela o convidou para uma refeição e daí em diante, sempre que ia a Sunem, Eliseu tomava as suas refeições na casa dela. Olha o que acontece quando você trata alguém bem, né? Olha só, Eliseu vai na casa da mulher, faz uma refeição. O tempero foi tão gostoso, que a Bíblia diz que toda vez que ele passava por ali, ele ia à casa daquela mulher. Amém? Coisa boa, né? E disse essa mulher ao seu marido, tenho a certeza de que esse homem que vem sempre aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quarto pequeno na parte de cima da casa e vamos pôr ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. E assim, quando ele vier nos visitar, poderá ficar ali, naquele quartinho de hóspede que nós vamos preparar para ele. Um dia Eliseu voltou a Sunem e subiu ao seu quarto para descansar. E ele disse a Geazi, o seu empregado, que fosse chamar a dona da casa. Quando ela chegou, Eliseu disse a Geazi, pergunte o que eu posso fazer por ela, para pagar todo o trabalho que ela tem tido, cuidando de nós. Talvez ela queira que eu vá falar em favor dela com o rei, ou com o comandante do exército. Mas a mulher respondeu, eu tenho tudo o que preciso aqui no meio do meu povo. Eliseu então perguntou a Geazi, então o que eu posso fazer por ela? O que dá para fazer por alguém que tem tudo que precisa? O que pode dar para uma pessoa? Que presente eu compro para alguém que tem tudo? Você conhece alguém assim? Você fala assim, tem que comprar um presente para minha mãe, mas roupa minha mãe não precisa. Vou comprar um utensílio doméstico. Não, mas ela tem tudo lá, tudo que ela precisa. Aí você fala, Jesus, o que eu compro para minha mãe? Já viu isso? Né? Olha, coisas muito mais valiosas que presentes, esse homem de Deus podia dar para aquela mulher. Mas ela resolve dizer que ela tem tudo. Eu tenho tudo que preciso no meio desse povo. No versículo 15, Eliseu diz assim, diga a ela que venha aqui, ordenou Eliseu. E ele a chamou, e ela foi e ficou na porta. Então Eliseu disse, no ano que vem, por este tempo, você carregará um filho no colo. E a mulher exclamou, por favor, não minta a mim, o Senhor é um homem de Deus. Mas como Eliseu tinha dito, no ano seguinte, no tempo marcado, ela deu à luz a um filho. Alguns anos depois, no tempo da colheita, o menino saiu para se encontrar com o pai, que estava no campo com os trabalhadores, que faziam a colheita. De repente, ele começou a gritar para o pai, ai, que dor de cabeça. Então o pai disse a um dos empregados, leve o menino para a mãe. Gente, eu quando li essa parte aqui, eu confesso que eu fiquei meio com raiva desse pai. Eu falei, mas olha que pai sem vergonha é esse? O menino está gritando de dor de cabeça. Ele pega um empregado e falou, leva ele lá para a mãe. É um negócio estranho, né? Fiquei meio bolado aqui com esse pai. Aí a história continua aqui. Leve o menino lá para a mãe. O empregado carregou o menino até o lugar onde a mãe estava. Ela ficou com ele no colo até meio-dia. Ó, isso é mãe, né? E então o menino morreu. Aí ela o carregou para o quarto do Eliseu e o pôs na cama. Depois saiu e fechou a porta. Então chamou o marido e disse, mande o empregado trazer uma jumenta.
eu preciso ir falar com o profeta Eliseu. Volto o mais depressa que puder. E o marido perguntou, por que você vai falar com ele hoje? Hoje não é sábado, nem dia de festa, nem dia de lua nova. A fé dessa mulher é extraordinária, mas a atitude desse marido aqui, né, é estranha. O filho está morto. A mulher quer falar com o homem de Deus, alguém que podia resolver. E ele ainda está, mas olha, hoje não é domingo, não é dia de culto, não é quinta-feira, não é Semana Santa, não é... Bom, 24. Aí mandou que pusesse os arreios na jumenta e ordenou ao empregado, faça o animal andar o mais depressa que puder, só pare quando eu mandar. Assim, ela saiu e foi para o Monte Carmelo, onde Eliseu estava. Quando ela ainda estava um pouco longe, Eliseu o viu chegando e disse ao seu empregado Geazi, veja, a mulher de Sunem, vem vindo aí, corra até lá e pergunte se tudo está bem com ela, com o marido e com o filho. E a mulher disse a Geazi que estava tudo bem. O filho morreu, mas estava tudo bem. Porém, quando chegou ao lugar onde Eliseu estava, ela se ajoelhou diante dele e abraçou aos seus pés. Geazi ia tirá-la dali, mas Eliseu disse, não faça isso. Você não está vendo que ela está muito aflita? E o Senhor Deus não me disse nada sobre isso. Geazi também é outro aqui que a gente começa a ler e começa, né? E essa mulher era esperta. Ela chegou e falou assim, esse aí não vai resolver nada. Esse aí não adianta. E Geazi pergunta, e aí, está tudo bem? Ela falou, está tudo bem, está tudo sob controle. Quero falar com o profeta. Quero falar com Eliseu. Eliseu virou-se para Geazi e disse, apronte-se, pegue o meu bastão e vá. Não pare para cumprimentar ninguém que você encontrar. E se alguém cumprimentar você, não perca tempo. Respondendo, vá direto e ponha o meu bastão em cima do menino. Mas a mulher disse a Eliseu, juro pelo Senhor Deus, e juro pelo Senhor, mesmo que eu não deixarei você aqui. Aí Eliseu se levantou e foi com ela. Geazi foi na frente deles e colocou o bastão em cima do menino. Porém, ele não soltou nenhum gemido, nem havia nele qualquer outro sinal de vida. Então Geazi voltou para encontrar Eliseu e disse, o menino não acordou. Coloquei o bastão em cima dele, mas não aconteceu nada. Quando Eliseu chegou, versículo 32, entrou sozinho no quarto e viu o menino morto na cama. Então fechou a porta e orou a Deus, o Senhor. Deus deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos e as mãos sobre as mãos. Quando Eliseu se deitou sobre o menino, o corpo da criança começou a esquentar. Eliseu levantou-se e andou de um lado para o outro quarto. Depois voltou, deitou-se de novo sobre o menino. Aí o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e mandou que ele chamasse a mãe. Quando a mulher entrou, Eliseu disse, pegue o seu filho. Ela caiu aos pés de Eliseu e encostou o rosto no chão. Depois pegou o filho e saiu. Que história fascinante. Só com a leitura da Bíblia aqui, a gente podia parar e ir embora. Já deu para aprender o suficiente aqui com essa história. Uma mulher, simplesmente, que tinha fé. Lições da mulher de Sunem. É o que nós queremos tirar aqui desse texto bíblico. Tem alguns aspectos importantes na vida dessa mulher, dessa sunamita, que fortalecem a fé e a perseverança de qualquer pessoa que se diz cristã, que se diz crente. Qualquer pessoa que fala, eu sou crente, eu sou da Igreja Batista, eu sou da Assembleia de Deus, eu acredito em Jesus, eu confio em Jesus. Tem alguns elementos aqui, algumas lições que nós podemos tirar. A primeira lição é que nós temos uma mãe, uma mulher que é cheia de coragem. Ela não é nada boba. A sunamita era uma mulher que sabia o que ela queria e ela sabia também fazer a coisa certa. O marido nem tanto. O marido meio perdido.
Você vê que quem tem atitude é ela que quer o animal, é ela que vai, é ela que entra, é ela que fala para o profeta, olha, eu não saio daqui. Queridos, a história começou falando de uma mulher que falou, eu tenho tudo que eu preciso. Não, ela não tinha tudo que ela precisava. Mas humanamente falando, ela tinha entendido, na idade dela, o marido que já era velho, como ela mesma fala na história, para o profeta, ela tinha tudo, mas ela não tinha um filho. E talvez ela já tivesse entregado o boné e falado assim, olha, ter um filho agora na minha idade, ou em especial na idade do meu marido, não é. Se Deus não deu até hoje, por que Ele vai dar agora? Então eu acho que o que eu tenho já é o suficiente. Mas isso no coração dela, não no coração de Deus. Queridos, uma coisa é na nossa sociedade, uma mulher não ter filhos. Nós temos uma estrutura social que protege. Uma mulher trabalha e ela não teve filhos, e ela tem a aposentadoria dela. E quando terminar o tempo determinado lá, os 25 anos, os 30 anos, não sei agora com o tema, como é que já está uma bagunça isso aí, né? Mas ela tem a aposentadoria todo mês, seja pouco, ou para alguns seja muito, está lá. Mas naquela sociedade não tem previdência. Naquela sociedade, os filhos envelheciam e eles dependiam muito dos filhos. E o honrar pai e mãe, quando a Bíblia fala, tem muito a ver com sustentar pai e mãe também. Então é uma história e uma sociedade, é um contexto muito diferente do que a gente tem aqui. Então um filho, gente, é algo realmente muito relevante. Não só pelos os aspectos do coração, porque ter filhos é uma coisa boa, estar com os filhos é uma coisa boa, trabalhar pelos filhos é uma coisa boa. Quem tem um coração decente, quem tem uma atitude boa, quem é uma pessoa do bem, se tem uma coisa que nos dá prazer, são os nossos filhos. Os filhos, quando chegam, eles enchem a nossa casa de alegria. Os nossos filhos, às vezes, nos deixam uma noite inteira sem dormir, porque está com uma faringite, uma laringite, uma bronquite. Aqui no sul, é essas doenças por aí que fica, né? Principalmente Curitiba. Mas, quando passa, a gente até esquece o sofrimento. Às vezes a gente fala, lembra quando chegou um bebê lá na minha casa? Gente, os primeiros dias foi complicado. Às vezes eu falo com as famílias, já faz muito tempo que não tem bebê na minha casa, mas às vezes falo com as famílias, né? Aqueles que tiveram um bebê recentemente, e aí, como está? Ah, pastor, está bênção. E o sono? Não, pastor, não tem sono. Né? Isso aí a gente não sabe, nem lembra mais como é que é direito. Dormir. Depois que o filhinho nasceu, não sei o que é uma noite, né? Inteira, vou dormir a noite inteira. Cada 2 horas você acorda. Mas passa isso, no outro dia, qualquer esboço de sorrisinho na face da criança, pronto. Então, ter filho é uma coisa muito legal, muito boa. Mas para aquela sociedade, para essa sunamita, ia muito além de ser só uma coisa legal. É uma necessidade para ela, para o marido, para poder ter alguém que olhasse por eles na velhice. Senão, eles iam ter que depender lá do templo, dos sacrifícios, do sacerdote, da colheita de milho, aonde a palavra diz, olha, você colhe, existia uma lei na palavra de Deus para todo agricultor, você colhe o milho, todo o milho que cair no chão não pode pegar. Não pode, lei divina de Deus. Deus, você está colhendo, caiu uma espiga no chão, você não pode pegar. Por quê? Porque as viúvas e essas mulheres desprovidas precisam comer. As mulheres que não têm filhos, as mulheres que estão, os velhos desprovidos,
eles precisam comer. Então a lei ia proteger e vai se criar algumas regras. Então, não ter um filho representava você ficar à mercê de algumas coisas nesse sentido. Aquela sunamita, ela já não enxergava, por mais que ela era uma mulher de Deus, mas o profeta resolve profetizar. Ela não acredita muito, ela fala, mas o senhor tem certeza que o senhor está falando? O senhor não está vendo o contexto aqui? O senhor não está olhando as minhas rugas? Você não está vendo o estado do meu marido? E o profeta fala, daqui 1 ano tem bebê. Daqui 1 ano você vai ter que amamentar. Daqui 1 ano tem choro, tem noite mal dormida. Daqui 1 ano tem bebê. Aquela mulher, está claro, tinha profundo respeito por esse profeta. Ela conhecia esse profeta. Ela sabia quem era. Ela sabia que se tratava, de fato, de um homem de Deus. A sunamita não ousou passar do quarto quando foi chamado pelo profeta. Ela vai e ela quer ouvir o profeta, mesmo que ela teve dificuldade. Primeira lição, uma mulher de coragem, cheia de coragem. Segunda lição, ela tinha atitude, teve atitude no momento de crise. Uma ação, a sunamita poderia ter enterrado logo o seu filho. Meu filho morreu, bom, vou correr na central de luto. Vou escolher um caixão. Vou comprar 2 coroas. Vou pedir a uma comadre que me empreste o jazigo dela. Vou enterrar o meu filho. Mas não é isso que ela faz. A hora que ela vê, primeiro, ela vai dizer, com muita ousadia, eu nunca pedi um filho para Deus. Por que Ele me deu? E ela vai diante do profeta e ela vai perguntar isso para o profeta. Por que Deus me deu um filho? Deus me deu um filho para matar? Nós conhecemos uma história de uma promessa de um filho para um casal bem idoso, bem idoso. O nome dele era Abraão. E o nome dela era Sara. Deus dá uma promessa e Deus dá um filho. Quando esse filho cresce um pouquinho, Deus pede um sacrifício para Abraão. E fala, Abraão, sabe o filho que eu te dei e te dei um monte de promessa? Eu quero ele de volta. Aí, Abraão, diante do seu filho Isaque, ele amarra, domina, e ele está ali com a faca afiada na mão para cortar o pescoço do filho. E o que a Bíblia vai nos mostrar que ele fala, Deus proverá. É assim, eu não sei o que vai acontecer. E aí Abraão vai falar, Deus tem poder para ressuscitar você. Ele está convicto de que ele tem que fazer aquilo que Deus mandou fazer. Que coragem. Mas cabia também a pergunta. Abraão perguntar para Deus, mas Deus, que história é essa? O Senhor me dá um filho. E o Senhor fala que a minha descendência vai ser numerosa. Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 17, que fala da promessa. Agora o Senhor manda matar o meu filho. A sunamita vai na mesma linha. Mas que história é essa? Eu nunca pedi um filho. Por que o Senhor me deu um filho? O Senhor me deu um filho para matá-lo? E ela acreditou que ela tinha que, no mínimo, comparecer diante do profeta. Que deu a profecia e que aconteceu. Ela agiu corretamente. A sunamita solicitou ao marido um moço e uma jumenta para que a conduzisse ela até o homem de Deus. Ela tem muita fé. A sunamita resolveu buscar o homem de Deus porque sabia que este poderia fazer alguma coisa. Ressuscitar. A segunda lição, a sunamita, ela tem atitude no momento de crise. Terceira lição, ela vai no lugar certo. Ela fala com a pessoa certa. Às vezes, nós passamos por uma luta e um problema e a gente fica tentando resolver. A gente gasta um tempão tentando resolver. A gente discute com todo mundo. A gente esbraveja. A gente briga com as pessoas por causa daquela causa. E a gente não esquece de parar
e consultar Deus e falar com Deus. A gente esquece de parar, dobrar o nosso joelho, apresentar e falar: Deus, eu estou vivendo isso. A coisa está complicada aqui. O problema é com o meu filho. O problema é no meu casamento. Deus, eu vou parar de brigar com a minha esposa. Eu vou parar de humilhar, de agredir. Eu estou aqui para falar contigo. Enquanto eu estou falando contigo, eu não estou perdido. Deus, eu não vou ficar me deprimindo. Eu não vou ficar sentado chorando. Eu vou falar contigo. Eu vou te apresentar e eu vou esperar no Senhor. Que lugar eu vou encontrar milagre? Que lugar eu vou encontrar resposta? Que lugar eu vou encontrar a sabedoria que só Deus tem? Querido, aquela sunamita andou várias léguas, montada em cima de um jumento. A Bíblia diz, lá no versículo 25 do capítulo 4, que a sunamita foi até o Monte Carmelo, o lugar onde estava o profeta. Se você estudar a palavra de Deus, estudar a teologia, você vai aprender que o Monte Carmelo, a palavra de Deus vai nos direcionar e nos vai dizer isso. Que sabe o que significa Monte Carmelo? Monte de oração. Ela vai ao Monte Carmelo. Ela vai ao monte da oração. Ela vai ao lugar onde ela tinha que ir. Ela não fica perdida por aí. Ela não fica buscando alternativas. Se o meu filho está doente, eu vou levá-lo ao médico. Mas não sem colocar a vida dele diante de Deus. Se eu tenho um problema de saúde, eu vou fazer o tratamento, eu vou fazer o que for necessário. Mas não vou deixar primeiro de me apresentar ao meu Deus. Se eu vou fazer uma cirurgia, eu vou me submeter ao conhecimento, à experiência de uma equipe médica, de um profissional da saúde. Mas não antes de eu falar com o meu Deus. Se o médico me apresenta uma possibilidade, eu não vou fazer dune-dune-te, salamé-minguê. Eu vou falar com o meu Deus. Eu não vou jogar sorte. Eu vou orar. E eu vou pedir paz para tomar uma decisão. No Monte Carmelo, na presença de Deus, nós vamos ser direcionados. Na minha mente, na minha cabeça, na multidão dos conselhos, eu não vou chegar em lugar nenhum, não. Mas quando eu vou à presença de Deus, e eu falo com meu Deus, aí a multidão de conselhos, eu vou conseguir extrair sabedoria. A Bíblia diz, na multidão dos conselhos, há sabedoria. O que ela está falando? Um monte de gente tem o que me diz alguma coisa. Um monte de gente vai comparecer para falar alguma coisa. No meio de um monte de gente, eu vou encontrar profetas. De repente são poucos. De repente 30 pessoas me deram alguma sugestão. Se meteram na minha causa. Falaram da minha causa. Minha família falou. Meus amigos falaram da minha causa. Falaram o que eu deveria fazer ou deixar de fazer. E com a intimidade com Deus eu vou conseguir discernir quais são os conselhos de fato que eu vou seguir. A sunamita sabia com quem ela tinha que falar. Ela sabia aonde ela tinha que realmente depositar o luto, a dificuldade, o problema, o medo e todos os sentimentos que rondam no coração de uma mãe quando ela tem um filho morto. Para Gease, ela disse que tudo estava bem. Mas quando ela chegou diante do homem de Deus, ela colocou exatamente o que estava acontecendo. Querido, sabe gente que sai por aí falando, e ela conta a sua história, e ela fala, e você senta, ela te conta, chega outra, ela te conta, e às vezes fica ali, e ela passa semanas, meses, anos, falando e contando a mesma história triste. Pessoas, muitas vezes, quando estão desequilibradas, elas são assim, elas fazem assim. Se você falar assim, vou lá falar com a Ivanilda, eu chego, a Ivanilda me conta aquela história triste. Aí o Edmilson fala, vou falar com a Ivanilda conta a mesma história triste. Aí eu volto 2 meses depois, aí eu vejo a Ivanilda conversando ali com a Renata, e ela está contando a mesma história triste. E vai levar onde?
Mas quando a gente sabe o lugar onde nós depositamos a nossa história triste, as pessoas com quem nós queremos compartilhar a nossa história triste, e a nossa história triste não é para ser escondida, não. Não tem vergonha, não. Há alguns dias, viu, Josi? Escuta essa aqui, você. Chegou uma irmã para mim, falou, pastor, eu estou com um nódulo no seio, mas não conta para ninguém, pastor. Eu falei, ué, agora ferrou tudo. Como assim? Eu já queria, primeiro já entrar no grupo de intercessão lá, falar, queridos, comece a interceder. A irmã vai fazer um exame, tem um nódulo no seio dela. Que história é essa de esconder? Pastor, estou com um problema na minha casa lá, mas não quero que ninguém saiba. Querido, não precisa colocar na Gazeta do Povo. Não precisa colocar no Facebook. Não precisa mandar para todas as suas listas de transmissão do WhatsApp. Mas procure os homens de Deus e as mulheres de Deus que estão perto de você. E, por favor, compartilhe a sua história triste. Porque há poder na oração. E Deus ouve a oração do justo. Sabedoria, equilíbrio, discernimento. Ela foi ao lugar certo para contar e para chorar o problema dela. Quarta e última lição que a sunamita nos deixa é que ela não abriu mão da bênção que ela tinha recebido do Senhor. Querido, aquele filho não foi Satanás que deu para ela. Aquele filho não foi, ela não recebeu de tanto perturbar o juízo de Deus. Ela não ficou pedindo para Deus o tempo inteiro um filho, diante de qualquer circunstância, não, foi o Senhor. Ela estava tranquila e ela falou, está tudo tranquilo, do jeito que está, dá para continuar. E o profeta falou, mas daqui a um ano, você vai segurar um bebê nas suas mãos. E não é da sua vizinha, não é de uma parenta, esse bebê é seu. E é o Senhor. Aí quando ela se encontra num momento difícil, ela olha para aquela criança, aquele menino morto, e ela fala, esse menino foi Deus que me deu. Deus deu, e Deus deu promessa. Abraão, sem entender, Deus me faz uma promessa, e diz que a minha geração vai ser numerosa como as estrelas do céu, incontável, mas a única possibilidade que eu tenho de fazer isso é através dos meus filhos. Como é que Deus tira? Não faz sentido. Mas Deus está mandando eu fazer alguma coisa, eu vou fazer. A sunamita entende que aquele filho era uma bênção e que ela tinha que brigar e lutar por aquele filho. Por mais que a luta seja muito difícil, Deus pode todas as coisas. Tudo Ele pode. Porque Deus tem todo o poder. Lucas 1, versículo 3 até o versículo 7. Vai dizer isso. Para tudo, Romanos 8, 28 diz, existe um propósito. Deus tem um propósito em todas as coisas. Tudo que acontece tem um propósito. Aquele filho tinha um propósito. Ela só queria entender. Palavra final dessa história não pertence ao profeta, mas pertence a Deus. O profeta é só o canal. Quem está no controle dessa história é Deus. Quem vai honrar a fé daquela mulher, Deus. Por quê? Porque ela não enterrou antes de consultar. Porque ela não sepultou o filho antes de falar com o profeta. Quem sabe ela fosse falar com o profeta e o profeta falasse para ela assim, ó, querida, ele morreu? Então, enterra. Quem sabe o profeta seria mais ousado e fala assim, Deus está mandando você enterrar o seu filho. Mas o que acontece aqui é que ela vai lá, faz o acampamento dela, ele manda o Gease, o seu discípulo, né, com o seu bastão, não funciona, ele vai pessoalmente, ele se deita em cima daquele menino, e o que ele vai testemunhar é que a vida vai retornar, como a filha de Jairo, como tantas outras pessoas. E
que está registrado na Bíblia e muitas que eu creio que não estão registradas na Bíblia. Porque João, no último capítulo, diz que se todos os milagres que Jesus fez aqui na terra, enquanto ele viveu, fossem registrados, não caberiam nos livros. Então Jesus deve ter ressuscitado muita gente. E curou muita gente. E fez muito milagre. Se Jesus ressuscitou tantas pessoas, se ele curou tantas pessoas, se ele fez tantos milagres, por que ele não pode fazer um milagre na sua vida e na sua história? Por que ele não pode mudar o seu coração? Por que ele não pode mudar a sua situação? Claro que ele pode. Queridos, tem situações às vezes que nós olhamos e parece exatamente como a morte em um dos nossos entes queridos. Fala, eu tenho um problema, pastor, que quando eu olho, eu não vejo mais como resolver, eu não consigo enxergar a solução. E talvez você esteja muito ciente, consciente, de que fato aquilo ali não é simples. Mas você precisa olhar para uma fé como a fé da sunamita e falar assim, o quê? Eu vou me posicionar. E eu não vou desistir, mas eu vou esperar em Deus, porque Ele sim tem poder para abrir o mar e fazer passar sobre terra seca. Ele tem poder para parar o Jordão, um rio. Eu fico pensando o que acontecia com tanta água que descia do Jordão. Eu não sei, mas o Jordão teve que parar de produzir água e descer água, para que Josué pudesse avançar, atravessar e começar a conquistar as cidades que Deus mandou ele conquistar. Eu acho que foi acumulando uma parede de água ali do Jordão. E Deus fala para Josué assim, Josué, desce lá no meio do rio. No meio, assim, ali. Lá no fundo, lá onde está seco. Lá no fundo, desce lá. E faz um altar lá. Deus pediu 2 altares para Josué. Um dentro do rio e o outro fora do rio. Paredão d'água. E Josué fazendo um altar do jeito que Deus tinha mandado fazer. Será que ele botava as pedras, porque o altar era construído com 12 pedras? Será que ele botava o altar assim, olhando, assim, pegava a pedra, olhando para o lado e falava, Jesus, se essa água descer, é um tsunami sobre a minha vida? Eu não sei o que ele pensou e o que ele sentiu, eu sei que ele fez. Do jeito que Deus mandou, ele fez. Um altar fora do rio e o outro altar dentro do rio. Os 2 altares foram construídos. E ele continua. E talvez o dia, para você hoje, seja o dia de construir esse altar. Deus, eu não cheguei lá. Eu nem vi Jericó ainda. Eu sei que a muralha é grande. Eu sei que o negócio é complicado. Eu sei que o meu filho está morto. Eu sei que a minha vida profissional está muito enrolada. Eu sei que esse pecado tem feito aniversário na minha vida. Eu sei que o meu casamento está muito delicado. Eu sei que a minha vida financeira, só um milagre. Mas Deus é um Deus de milagre. Queridos, eu sou tentado a pensar que a sunamita merecia receber esse milagre. Mas humanamente falando, conhecendo a palavra e o homem, eu também posso dizer com clareza que talvez ela não merecesse o milagre. Que ela fosse uma mulher que cometeu alguns erros, ou muitos erros, não sei. Eu sei que o Deus que eu creio é um Deus de misericórdia. Ele não atendeu você, ou não vai atender você, porque você é bonitinho, porque você é limpinho e cheirosinho. Ele atendeu, ele atende e ele vai atender porque ele te ama profundamente. E ele se importa. Por mais que Satanás diga para você assim, olha, você, querido, você presta. Por mais que Satanás fala, você é um lixo. Você vive errando, você vive pecando. Você tem um Deus que fala assim, eu te dou mais uma chance para você se posicionar, ficar de pé, para você comparecer no lugar certo para receber a tua bênção.